Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa revisão de matemática para o concurso da CNU, né? Concurso Nacional Unificado. Eu separei aqui 20 questões de matemática, né? Dos anos de 2004, 2003 e tem algumas questões mais antigas que caem com maior frequência, certo? Então vamos fazer essa revisão agora que a prova é dia 18, né? Hoje é dia 12, então vocês vão ter esses dias aí para estudar. Mas quem não conhece meu canal ainda, eu tenho uma playlist da banca Sesgran-Hill que já está com aproximadamente 900 questões. Então, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, dá para revisar bastante por essa playlist que tem no canal com o nome Sesgran-Hill, né? Então, vamos iniciar nossa revisão. Questão número 1 é uma questão de 2024 e diz o seguinte: num mutirão realizado para reduzir trâmites processuais em atraso, os processos serão deferidos ou indeferidos. Sabe-se que, no mutirão, cada processo tem a probabilidade de 80% de ser deferido, certo? 80%. Então, 20 é de ser indeferido, certo? 80 é deferido, eu vou até anotar isso aqui, ó. 80% é deferido, vou colocar a letra D, certo? Então, 20% é indeferido. No caso aqui, a soma tem que dar 100%, ó, 100%. Beleza? Aí a pergunta é, qual é a probabilidade de, escolhido 3 desses processos, né? 3 processos ao acaso no mutirão, todos serem indeferidos, ó. Não é deferido, é indeferido. Tem que ter cuidado aí no português com as questões na hora do concurso, certo? Então, dele ser indeferido é 20%, mas ele quer os 3 processos, certo? Então, note que eu vou calcular um processo e o segundo e o terceiro. Então, em probabilidade, o ou é uma soma, o i é uma multiplicação. Então, temos aqui o primeiro processo, o segundo e o terceiro. Eu quero que eles sejam indeferidos. Então, 20% no primeiro, certo? Aí o segundo, 20% também. E o terceiro também é 20%. Agora, cuidado, eu vou somar ou multiplicar. Cuidado que a soma dá 60%. Porém, note que eu vou pegar o primeiro processo, analisar, e o segundo e o terceiro, não é um ou. Como o i é uma multiplicação, eu vou multiplicar esses valores e o resultado eu coloco aqui na frente. Então, eu vou poder cortar esse zero aqui com esse zero aqui com esse zero aqui com esse. Aí 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, certo? E embaixo, pessoal, também eu multiplico. Na multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Como a resposta é em porcentagem, eu vou ter que dividir aqui por 10, numerador e denominador. Eu vou dividir em cima e embaixo por 10, certo? Porque dividindo por 10, embaixo vira 100. Então, dividindo 8 por 10 dá 0,8 sobre, ó, 1000 dividido por 10, 100. Então, quando está sobre o 100 o número, a gente escreve com um símbolo de porcentagem. Então, é 0,8%, certo? Então, a questão número 1, nossa resposta é a alternativa A, 0,8%, certo? Deixa eu melhorar aqui esse retângulo. E vocês fazem um print aí para estudar mais tarde, né? Vamos para a nossa questão número 2. Na nossa questão número 2, também de 2024, diz assim, ó: a aresta de um cubo mede x centímetros e seu volume mede y centímetros cúbicos. Um aumento de 10% na medida de sua aresta provoca um aumento na medida de seu volume de... Bom, pessoal, observe que ele não dá valores, ele dá x e dá y, certo? Algumas pessoas que têm facilidade em matemática conseguem fazer com letras esse problema sem nenhum gancho. Porém, eu vou fazer da seguinte maneira para vocês entenderem melhor. Eu vou desenhar aqui um cubo, certo? E vou dar uma certa dimensão aqui às arestas dele, certo? Uma dimensão que eu digo um certo tamanho. Como eu estou trabalhando com 10%, eu vou trabalhar
com o número 10 aqui na largura, no comprimento e na altura. Isso é um cubo. As arestas é tudo 10. Quem é o volume desse cubo? É 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que nesse caso vai dar 1.000. Então, vai dar 1.000 centímetros cúbicos, certo? Que seria o nosso Y. Porém, se eu aumento 10% a medida das arestas, pessoal, 10% de 10 é 1, certo? Quem tiver dúvida, eu vou fazer em laranja aqui, ó. 10% de um número eu faço assim, ó, 10 sobre 100 vezes o número. Corta esse zero com esse outro com esse, ó, que aqui é uma multiplicação, e eu fico com 1 dividido por 1 vezes 1, ou seja, 1, né? Eu tenho 11 aqui, mas 11 é o tamanho que vai ficar as arestas, ó. 10% de 1, 10% de 10 é 1. Então, as arestas que era 10 vai virar 11, certo? Então, o meu cubo aqui, ó, vai estar 11 por 11 e por 11. Então, o volume do cubo vai ser 11 vezes 11 vezes 11, certo? 11 vezes 11, pessoal, 121. 121 vezes 11 dá 1.331, certo? Esse é o novo volume em centímetros cúbicos. Como é que eu calculo esse aumento em porcentagem? Ó, pessoal, antes era 1.000, passou a ser 1.131, ou 1.331. Então, foi somado aqui 331, certo? Foi somado 331. Como eu quero essa resposta em porcentagem, eu tenho que comparar o aumento com o valor que era antes, certo? Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 331, que é o aumento, sobre o volume anterior, que é 1.000. Então, é 331 sobre 1.000. Como eu quero em porcentagem, o número de baixo tem que ser 100. Então, 1.000 eu vou dividir por 10. Se eu divido por 10 o de baixo, tenho que dividir por 10 o de cima, certo? Então, 331 dividido por 10 vai dar 33,1. 1.000 dividido por 10 vai dar 100, certo? Então, isso aqui é 33,1% por 100, certo? Então, o nosso gabarito aí, ó, vai ser a letra E, certo? 33,1, beleza? Vamos para a questão número 3. Já resolvemos duas. Lembrando que essa revisão são 20 questões. Então, número 3 diz o seguinte. Deixa eu só ver como é que está aqui a gravação. Tá tudo ok. Número 3 diz o seguinte. Ó, seja xn com n igual a 1 até 50. Né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o 50. Uma distribuição, então, seja xn, uma distribuição de 50 dados numéricos reais. Considere que a mediana de tal distribuição é menor do que a sua média aritmética. Diante disso, não é possível que tal distribuição tenha. Bom, pessoal, a questão de estatística, essa questão, ela para alguns alunos ela é bem difícil, para outros é super fácil. Porque ela é uma questão de teoria, não envolve cálculo, não envolve nada de mirabolante na matemática. O problema é o seguinte, na hora que diz que a distribuição, né, a mediana é de tal, que a distribuição é menor do que a média aritmética, ou seja, se ela é menor, a mediana, ela é diferente da média. Geralmente a média a gente representa por esse formato aqui, ó, x barra, certo? Então, se ela é menor, ela é diferente da média, certo? Se ela é diferente, pessoal, o desvio padrão não pode ser nulo. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Diante disso, não é possível que tal distribuição tenha desvio padrão nulo. Pessoal, só acontece desvio padrão nulo quando todos os dados são iguais, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 50 números, se o primeiro é 3, o segundo tem que ser 3, o quarto tem que ser 3, o terceiro, todos os números, todos os 50 números tem que ser igual a 3. Se todos forem igual a 3, a mediana é 3 e a média também é 3. Então, não há o desvio padrão, certo? O desvio padrão seria nulo. Mas como a mediana é diferente da média, nesse caso, o desvio padrão, né, nossa letra B aqui, ó,
o desvio padrão não pode ser nulo, né? O não estava aqui em cima. Então, essa questão é uma questão bem teórica, o gabarito é a letra B de bola, certo? Agora vamos para a nossa questão número 4, certo? Na número 4, diz assim, também de 2024. Na figura, representa-se um setor circular cujo ângulo central é alfa. Então, temos a figura aqui, ó, e o ângulo é alfa. A área desse setor circular corresponderá a 2/3 da área do círculo quando A, nesse caso aqui é alfa, certo, pessoal? Quando alfa medir. Aí aqui a gente tem a resposta em graus, certo, pessoal? Para a gente responder isso, ó, eu quero que a área seja 2/3. Então, essa abertura também vai ser 2/3 de uma volta. Lembrando que uma volta, temos 360 graus. Então, se a área é 2/3, eu também vou ter 2/3 de 360 graus, certo? Isso aqui vai ser bem maior, essa figura está só representando uma parte dela, né? Essa abertura seria bem maior. Então, eu tenho que calcular 2/3 de 360. Há duas formas de resolver esse problema, pessoal. Eu multiplico por 2 e divido por 3, certo? Ou divido por 3 primeiro, é o que eu vou fazer, que eu acho mais simples. Eu vou dividir 360 por 3, certo? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes. Pessoal, se fosse 36 por 3, dava 12. Como tem um zero aqui, então é 120 graus, certo? 120 vezes 2, 240 graus é a nossa resposta. Portanto, nosso gabarito é a letra D de dado, certo? Finalizamos aqui a questão número 4. Vamos para a nossa questão de número 5. Questão de número 5, pessoal, diz o seguinte, também é do ano de 2024, e diz assim, ó, 2 grupos de aventureiros planejam fazer a travessia de 240 quilômetros entre Rio Grande e Chuí, que é feita pelas praias do Cassino, do Hermenegildo e da Barra do Chuí. Um grupo fará a travessia caminhando em 8 dias. O outro grupo fará a travessia de bicicleta percorrendo 40 quilômetros por dia. Para que os dois grupos cheguem no final juntos, quantos dias o grupo que usa bicicleta deve esperar antes de iniciar o trajeto? Bom, pessoal, os que vão de bicicleta vão terminar o percurso antes, né? Então, eles vão deixar para sair depois. Mas quantos dias depois para eles chegarem no mesmo dia? A pergunta é essa. Basta que eu pegue os 240 quilômetros, que é a distância, e divida por 40, que é o que eles estão fazendo aí, ó, em um dia, certo? Corta esse zero com esse. Agora eu tenho 24 dividido por 4. Se a gente dividir, vai dar 6, certo? Como o pessoal que vai a pé leva 8 dias e de bicicleta leva 6, se eu fizer 8 menos 6 é igual a 2, ou seja, quem vai de bicicleta vai sair daqui a 2 dias com o pessoal que vai de pés saindo hoje, né? O pessoal que vai andando sai hoje, daqui a 2 dias vai o pessoal de bicicleta e eles chegam exatamente após 8 dias juntos. Então, o gabarito aqui é a nossa letra D de dado, certo, pessoal? Questão 5 concluída. Estamos aqui com 13 minutos, 14 minutos aqui. Vamos para a nossa questão número 6, certo? Então, na número 6 temos o seguinte. Uma academia de ginástica tem uma estratégia para aumentar sua receita, elevando a anuidade e um número de alunos. Hoje, a academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Além disso, planeja aumentar a anuidade, que hoje é de R$5.000, em R$100 também por ano. Se a estratégia funcionar, a receita total R em X anos será expressa por... Bom, pessoal, a receita, basicamente, ela é igual a quem? A quantidade de pessoas vezes o preço. Só que essa quantidade vai aumentar
40 alunos por ano e hoje é 300. Então, eu posso montar a fórmula assim, ó. A receita é igual 300, que é o número que tem hoje, mais 40 vezes x, 40x. Como assim, Jorge? Daqui a um ano, aumenta para 40. Daqui a 2 anos, 2 vezes 40, 80. Então, vai para 380 e assim por diante. Isso aqui é o nosso Q de quantidade, certo? Vezes o preço. Pessoal, o preço é 5 mil, mas vai aumentar 100 por ano. Então, o preço vai ser isso, é 5 mil reais o ano, porém, cada ano é somado 100 reais. Então, 100x, certo? Se for 2 anos, 2 vezes 100. Se for 3 anos, 3 vezes 100 e assim por diante. Isso aqui é a minha fórmula, só que nas opções, a gente vai ter que multiplicar. Ó. Lembra que o primeiro multiplica o primeiro e o segundo, depois o segundo aqui multiplica o primeiro e o segundo, certo? Então, 300 vezes 5 mil. Então, eu vou ficar com isso. R é igual 3 vezes 5 dá 15. Aí eu tenho 2 zeros aqui e 3 lá. Então, 1, 2, 1, 2, 3, certo? Agora, 300 vezes 100, certo? Então, já tem 2 zeros, o 3 ganha mais 2 zeros. Então, vai ficar assim, ó, mais 300, 0, 0. Lembrando que tem a letra X. Então, X, beleza? Já multipliquei o primeiro vezes os dois. Agora, eu vou embaixo. Ó, 40 vezes 5 mil. 4 vezes 5, 20. Então, 20. Aí, eu tenho um 0 aqui e 3 aqui. Então, vai dar 200 mil X, né? E falta a última multiplicação. Só que eu vou diminuir aqui para caber tudo na tela. Ó, falta essa segunda multiplicação. 40x vezes 100x. Então, vai dar 4 vezes 1 dá 4. Aí eu tenho 3 zeros. Ó, 1, 2 e outro aqui. Então, 4.000. X vezes x é x ao quadrado, certo, pessoal? Então, nossa resposta aqui, ó, nossa receita vai ser 1.500.000, 1.500.000, mais 30 mil mais 200 mil dá 230 mil, certo? 230 mil x mais 4.000 x ao quadrado. Então, essa aqui é a minha fórmula que dá a receita da empresa em função dos X anos, certo? Em função do tempo. Gabarito, letra E. Se vocês observarem, a letra E é o que a gente deduziu aqui, certo? Questão 6 encerrada. Vamos para a nossa questão número 5. Número 5 não, número 7. A número 7 diz assim, ó, em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, uma saia e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças sem usar saia e calça ao mesmo tempo? Sem usar saia e calça ao mesmo tempo. Bom, pessoal, essa questão é bem comum, princípio fundamental da contagem, bem comum mesmo em concursos, certo? Essa palavra diferentes é comum também aparecer como distintas, certo? Então, maneiras distintas é possível o cliente se vestir. Então, observa o seguinte, eu vou escolher 3 peças, então eu vou fazer 3 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3. E vou resolver pelo princípio multiplicativo. Se eu tivesse 2 camisas e 3 calças, eu conseguiria me vestir de 6 maneiras, que é 2 vezes 3. Ó. A primeira camisa com as 3 calças, a segunda camisa com as 3 calças. Então, esses resultados a gente multiplica. Então, vou pegar a camisa. Eu tenho 5 opções. Quando eu for escolher a calça ou a saia, eu não posso escolher os dois. Então, aqui eu tenho 2 mais uma opção, que é 2 calças ou uma saia, certo? Então, aqui vai ser 3, pessoal. E, por fim, o sapato. O sapato tem 2 pares, então aqui é 2. Então, eu vou multiplicar esses números. Lembrando que isso aqui eu vou botar em parênteses, que é a soma, né? É junto. Então, era como se tivesse assim, ó. Vou até colocar a multiplicação aqui. É como se fosse 5 vezes 3 vezes 2, certo? 3 opções de vestir a parte de baixo, que é 2 calças e uma saia, certo? Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30 opções diferentes de se vestir. Gabarito, letra C de casa, certo, pessoal? Bom,
Vamos para a nossa questão número 8, né? Vamos fazer uma revisão bem depressa, bem depressa, mas bem explicativa, né? Eu quero que vocês tirem as dúvidas. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. E vamos seguindo aqui nossa revisão, questão número 8, né? Também ainda, ó, em 2024. Diz assim, um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R$ 168,00. Quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês? Bom, pessoal, vamos formar aqui, vamos desenvolver uma fórmula para resolver isso. O que é que minha fórmula diz? Ó? O preço que é pago, o valor a ser pago, eu vou chamar de V. Note que eu pago um valor fixo de mensal de R$ 42,00. Então, se eu não faço nenhuma ligação, eu pago R$ 42,00. Se eu faço uma ligação que gasta 1 minuto, aumenta 40 centavos. Então, vai somar aqui 0,40, certo? Que é a mesma coisa que 0,4, mas eu vou botar 40 aqui. Mas isso multiplicado pelo tempo. Se for 1 minuto, dá 40 centavos. Se for 2 minutos, vai dar 80. Se for 3 minutos, R$ 1,20. Ou seja, eu multiplico por X minutos. Essa é a fórmula que resolve a questão, certo? Vocês têm que praticar isso aqui para desenvolver esse tipo de raciocínio. No lugar de V, é o valor total, que é 168. Então, é resolver essa expressão. Ó. 42 mais 0,40 ou 0,4, é até melhor de resolver. 0,40 é a mesma coisa que 0,4. 0,4x é igual a 168, que é o preço total. O 42 passa negativo e ficamos com isso. 0,4x é igual a 168 menos 42, certo? Pessoal, do lado direito, eu tenho 168 menos 42, vai dar 126, certo? Então, eu vou ficar com isso, 126. Aí, desse lado esquerdo, o 0,4 está multiplicando x. Então, ele vai passar dividindo 0,4. Para ficar mais fácil ainda essa fração, vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo, para a vírgula dar uma casa. Então, vai dar 1.260 dividido por 4, certo? Quem tiver dificuldade em dividir por 4 aqui, divida por 2 primeiro, dividindo por 2 em cima e embaixo. A metade de 1.260, a metade de 1.200 é 600, a metade de 60 é 30. Então, vai dar 630 e 4 dividido por 2 dá 2. Agora ficou mais fácil. X é igual. A metade de 600 é 300, a metade de 30 é 15. Então, isso aqui vai dar 315 e o nosso gabarito é a letra D de dado, certo, pessoal? Mais uma questão resolvida de 2004. Vamos para a nossa questão número 9, certo? A número 9 diz o seguinte, também de 2024, diz assim, ó, um disco de papelão de 20 centímetros de diâmetro será utilizado para construir 2 copos cônicos de mesmas dimensões. Para isso, corta-se o disco ao meio e cola-se o segmento OP ao segmento OK, sendo O centro do disco e P e Q os pontos diametralmente opostos e P e Q o segmento que representa o corte do disco. Dessa forma, a altura de cada copo cônico em centímetros será. Bom, pessoal, vamos fazer o desenho desse disco para a gente entender bem aí essa questão, certo? Então, tá aqui um disco. Eu parti esse disco ao meio, certo? Então, o centro é O, o centro está aqui. Aí eu tenho um ponto P e tenho um ponto Q. Isso aqui foi dito na questão. Aí ele parte aqui no meio, né? Vai formar uma meia-lua. Essa meia-lua ele vai montar um cone. Na verdade, vai montar 2 cones, mas para a gente só interessa um, certo? Eu vou fazer só um. Ele consegue fazer 2 com essa figura. Os 2 cones vão ficar nesse formato. Lembrando que o diâmetro é 20 centímetros, então o raio aqui é 10, ó, porque aqui é 10 e aqui é 10. 10 mais 10 aqui dá 20. Note que essa parte aqui é que vai ser a lateral desse cone, ou seja, a distância daqui de baixo até aqui, ó,
que é o raio da circunferência aqui que tá representado aqui, certo? Então, essa distância é 10. Pessoal, a volta que eu vou fazer de verde aqui, ó, essa volta aqui, ó, sair daqui e fazer esse percurso aqui, se vocês observarem, foi feito com a metade da circunferência. Então, é essa mesma distância, ó, de Q até aqui o P, ó. Beleza? É essa distância. E como é que a gente calcula a distância de uma volta na circunferência? É 2πr, certo? Nesse caso, eu vou dividir por 2, porque é meia volta. Então, eu vou dizer isso, ó. 2π vezes o raio, certo? Dividido por 2 é que vai dar essa volta na circunferência. Como o raio é 10 centímetros e eu posso cortar, ó, 2 com 2, isso aqui vai ficar π vezes 10, que é igual a 10π, certo? 10π, pessoal, é uma volta aqui. Então, nessa circunferência, eu vou até fazer de verde, ó. Nessa circunferência aqui, eu vou dizer que 2πr, ó, 2πr, agora esse R é diferente desse, certo, pessoal? Eu vou até colocar R maiúsculo no de cima. R maiúsculo e embaixo eu deixo minúsculo. Então, a volta aqui de verde é 2πr, nesse caso é igual a 10π, porque é igual a essa parte verde que a gente calculou. Corta π com π, certo? O 2 vai passar dividindo, então R é igual a 10 dividido por 2. O raio é igual a 5, certo, pessoal? O raio do cone, deixa eu deixar esses cálculos aqui menor. Deixar ele aqui, ó. O que é 5? Vamos ver aqui, pessoal. O 5 eu vou fazer de azul. Vai ser a distância da borda até o centro, certo? Que é o raio do cone. Então, essa parte aqui, ó, foi o que a gente descobriu que é 5, que é esse 5 aqui, ó, certo? Agora, a pergunta é, quem é a altura? A altura é a distância do centro do cone até lá embaixo, que eu vou chamar de H, certo? E aqui, pessoal, forma um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo ali, eu vou até desenhar aqui fora para vocês visualizarem melhor. Ó, o triângulo é esse aqui, onde a hipotenusa é 10, certo? Aqui em cima é 5 e aqui está o H. Então, nós vamos fazer Pitágoras nesse triângulo laranja para encontrar H, certo? Mas para isso eu vou descer a tela um pouquinho aqui para ganhar espaço. Ó, nós vamos fazer essa conta aqui, ó. H ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Então, H ao quadrado mais 25, que é 5 vezes 5, é igual a 100, que é 10 vezes 10. O 25 passa negativo, ficamos com H ao quadrado, é igual a 100 menos 25, H é igual, como o expoente é 2, passa tirando a raiz do outro lado, né? 100 menos 25, 75. Então, H é igual a raiz de 75 e nosso gabarito é a letra C de casa, certo, pessoal? Questão bem interessante. Vou subir aqui um pouco a tela, porque minha representação ali na câmera está no meio dos cálculos, né? Deixa eu ver se já dá para ver tudo aqui, porque quem quiser fazer o print já dá. Então, quem quiser fazer o print já faz aí, porque a gente já vai para a próxima questão, né? Questão número 10. Na número 10, diz o seguinte, também de 2024. Uma pessoa que não exerce atividade remunerada contribui ao INSS facultativamente pagando 11% do salário mínimo nacional por mês. Em 2023, o salário mínimo nacional era R$ 1.302. Nos 4 primeiros meses e 1.320 nos demais meses do ano. Então, nos 4 primeiros, 1.302. Depois, 1.320. A pergunta é, quanto essa pessoa pagou em reais ao INSS? Bom, pessoal, calcular 11% é fazer essa conta aqui, ó. 11 dividido por 100 vezes o valor. No caso, os 4 primeiros meses, 1.302. Então, 1.302.
Porém, quando eu encontrar esse resultado aqui, eu vou ter que multiplicar por 4, porque foram 4 meses. Então, eu vou botar em parênteses, só para representar aqui que eu vou pegar esse valor, multiplicar por 4, certo? Aí eu vou somar com a outra contribuição, que a outra contribuição, pessoal, também é 11%. Então, 11 sobre 100 vezes o novo valor, que é 1.320. Então, 1.320, certo? Só que esse valor eu vou multiplicar por 8, porque é o resto do ano. O ano tem 12 meses, 4 meses foi esse tanto, 8 meses foi esse tanto, certo? Para adiantar os cálculos, eu já fiz essa conta aqui dentro do parênteses, vai dar 143,22, certo? Vezes, nesse caso aqui, 4, mas eu também já fiz essas contas aqui, vai dar 145, aliás, vírgula 2, certo? Vezes, nesse caso, 8 meses, então vezes 8. Quando eu fizer as duas contas, a primeira vai dar 572,88 centavos, mais esse valor de 145,2, que é a mesma coisa que vírgula 20. Vou multiplicar por 8, vai dar 1.161,60 centavos. Quando eu somar os dois aqui, vai dar 1.734,48, né? Uma questão aqui bem simples, mas vocês teriam que fazer esse cálculo na mão na hora da prova e ia levar um pouco mais de tempo do que eu levei aqui, que eu já tinha notado para não perder tanto tempo na nossa revisão, certo? Então, o nosso gabarito nessa questão é a letra D. Aqui encerramos 10 questões, serão 20 a revisão, certo? Então, vamos para a questão número 11. Na número 11, temos o seguinte, ó. Em um conjunto de medidores de cozinha com 8 peças, a menor peça tem capacidade de 1,5 milímetro. Nesse conjunto, colocando-se as peças em ordem crescente de capacidade, cada peça tem o dobro da capacidade da anterior. Quantos mililitros cabem nas 8 peças juntas? Eu vou somar, certo? Pessoal, como é o dobro, vamos analisar esses dados assim. Ó. Vou dizer que a primeira peça eu vou chamar de A1. Ela tem 1,25 milímetros, certo? A2, pessoal, tem o dobro. Então, é 1,25 vezes 2, certo? Aí, A3, eu vou pegar a anterior e multiplicar por 2, porque ele diz que é sempre o dobro. Nesse conjunto, colocando as peças em ordem crescente de capacidade, cada peça tem o dobro da peça anterior. Então, A3 é A2 vezes 2. Então, vai ficar 1,25 vezes 2 ao quadrado. Porque quando eu multiplicar 2 vezes 2, vai ficar ao quadrado, certo? Eu vou fazer mais um aqui, ó. A4 vai ser 1,25. Aí eu vou pegar a anterior, multiplicar por 2, vai somar o expoente, vai dar 2 elevado a 3, pessoal. Porque 2 elevado a 2 vezes 2 dá 2 elevado a 3. A gente soma os expoentes quando a base ali da potência tem o mesmo valor, certo? Note o seguinte, ó. Quando aqui era 2, o expoente foi 1. A gente não escreve, mas era 1. Quando foi 3, o expoente foi 2. Quando foi 4, o expoente foi 3. Então, se eu continuar isso aqui, não vou nem botar 3 pontinhos. 3 pontinhos eu vou botar em cima. Se eu continuar aqui até o A8, que é o último, nossa expressão vai ser essa, ó, 1,25 vezes 2 elevado a 7, ó, porque é sempre uma unidade a menos. Ó. Quando aqui é 8, aqui tem que ser 7. Então, aqui está meu último termo e aqui está meu primeiro termo, certo? Isso aqui é uma PG. Eu quero somar esses números. Ó. A questão está clara. Está querendo somar todos. Ele quer a capacidade, ele quer o seguinte, ó, quantos mililitros cabem nas 8 peças juntas, certo? Aí vamos relembrar a soma da PG. Ó. A fórmula da soma da PG, ela diz o seguinte, é o primeiro termo, que a gente chama de A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Esse Q é a razão, é aquele número que está multiplicando. De uma peça para outra, eu estou multiplicando por 2, pessoal. Então, resolve da seguinte maneira. Ó.
O A1 é 1,25, certo? Abro parênteses, vou pegar Q, que nesse caso é 2, eleva a 8, porque são 8 termos, certo? Menos 1, fecho parênteses, divido por Q menos 1, 2 menos 1. Note que eu não preciso do A8, mas eu fiz para a gente ter uma noção aí, que eu podia perguntar quem é o último termo, certo? Então, nesse caso, pessoal, vai ficar assim, ó, 1,25. Aí, pessoal, dentro do parênteses, 2 elevado a 8, vocês iam fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128, 256. Vai ficar 256 menos 1, fecha o parênteses, dividido por 1, que não precisa nem da divisão, certo? Vou diminuir aqui essas anotações para caber tudo na tela, certo? Eu quero deixar tudo aqui para ficar visível para vocês. Aqui vai ficar assim, 1,25 vezes 255, certo? 1,25 vezes 255. Essa resposta vai me dar 318, eu adiantei aqui, e 75. 318,75 milímetros, né? Que é a questão é em milímetros. Então, o nosso gabarito aí, ó, é a letra A, certo, pessoal? Então, finalizamos aqui a 11. Nossa revisão vai em 36 minutos. Vamos para a questão número 12, certo? Questão número 12, pessoal, vamos lá. Também de 2024 ainda. Um investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos. Pessoal, os rendimentos é aquele valor que aumentou, certo? Uma única vez no ano de resgate, no ano do resgate. Né? Então, vou aumentar 1% a juros compostos. Quando eu tiver meu dinheiro, o que rendeu, ele vai descontar 10%. Aí vamos ver quanto é que vai ficar. Então, diz assim, aplicando-se 20 mil reais nesse investimento, qual será o valor do resgate em reais após 3 meses? Bom, pessoal, montante, a gente sabe, nos juros compostos, que é capital, que multiplica 1 mais I, que é 1 mais a taxa, elevada a N ou a T de tempo, certo? Então, é resolver essa expressão. Então, vai ficar assim, ó, montante é igual a 20 mil, certo? Que multiplica 1 mais 1%. Pessoal, 1% é 1 dividido para 100, certo? É igual a 0,01. Tem que ter cuidado. Então, aqui vai ficar 0,01 elevado a 3. Então, o nosso montante é 20 mil, certo? Vezes 1,01 elevado a 3. Então, o nosso montante é igual a 20 mil, certo? Aí 1,01 elevado a 3, pessoal, eu adiantei aqui, vocês teriam que fazer na mão, né? Ficaria assim, ó, 1,030301. Então, o nosso montante vai ser esse valor vezes 20 mil, que vai dar 20.606, certo? E 2 centavos. Bom, pessoal, quem é os rendimentos? Ó, os rendimentos aí, eu vou chamar da letra R, é justamente o que aumentou. Eu saí de 20 mil para 20.606 e 2 centavos. Então, o rendimento é 606 e 2 centavos, certo? Aí, desse valor, vai descontar 10%, pessoal. Então, eu vou fazer essa conta, ó. 10% é 10 sobre 100, ó. 10% de 606 e 2 centavos, certo? Eu adiantei aqui nosso problema e vai me dar isso aí. É só andar a vírgula uma casa para trás, né? Que é dividir por 10. Eu corto esse zero com esse, essa vírgula vem para cá. Vai dar R$60,602. Eu vou deixar assim, certo? Quem quiser arredondar para 60, não tem problema. Vou deixar assim porque eu vou fazer a diferença. Ele quer o quê? Ele quer saber o rendimento. Quanto recebeu? Então, a nossa resposta é 20.606,02 menos 60,602, certo? Quando eu fizer essa diferença, vai me dar essa resposta aqui, ó, 20.545,418.
Como a gente trabalha com centavos, e aqui é um 8, esse número aqui, ó, é arredondado para 2, certo? Então, aqui termina com 42 centavos. E nosso gabarito aqui, ó, vai ser a letra C, ó, R$ 20.545,42, certo? Então, questão número 12, respondida. Vamos lá para 13? Olha, na questão número 13, questão bem interessante, certo? Já é de 2023. A anterior foi 2024. Então, foram 12 questões do ano de 2024. Vamos agora para o ano de 2023, aliás. Certo? Diz assim, ó, na reta numérica real a seguir, x é o ponto médio do segmento AB. O ponto x corresponde ao número real tal. Então, tem um segmento aqui, não está representada a letra A e B, mas tem esses pontos aqui, ó, raiz de 24 e raiz de 96. O x é o ponto médio, certo? E o segmento aqui é o nosso segmento AB. Então, nota o seguinte, se ele é o ponto médio, quem é que está no meio, por exemplo, de 2, de 2 e 4? Quem está no meio aqui é 3, mas qual é a conta que eu faço? Eu pego 2 mais 4 e divido por 2, pessoal. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o número que fica no meio é a soma dos dois dividido por 2. Então, eu tenho que resolver isso, ó. Raiz de 24 mais raiz de 96 dividido por 2, certo? Então, vamos tentar resolver. Raiz de 24 eu posso escrever assim, ó. Raiz de 4 vezes 6, ó. 4 vezes 6 é 24. Raiz de 96, pessoal, 96 eu posso escrever assim, ó. 16 vezes 6, certo? 16 vezes 6. Isso aqui, ó, dividido por 2, certo? Para não atrapalhar vocês, eu vou diminuir esse cálculo aqui e deixar ele aqui em cima, certo? Vai ficar assim. O 4 sai da raiz, então vai dar 2 raiz de 6 mais 16 sai da raiz, a raiz de 16 é 4, mais 4 raiz de 6 dividido por 2, certo, pessoal? Vou continuar aqui embaixo. 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6. Pense na raiz de 6 como uma maçã. Você tem 2 maçãs mais 4 maçãs. Então, você tem 6 maçãs. 6 raiz de 6 sobre 2. Aí eu posso dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Nossa resposta é 3 raiz de 6. Mas note que não tem para marcar, certo? Mas eu posso colocar esse 3 dentro da raiz. Só que quem é o número que a raiz dá 3? É o número 9. O 3, ele entra ao quadrado para dentro, certo? Fica assim, ó. Raiz de 3 ao quadrado vezes 6, ou seja, raiz de 9 vezes 6, que é igual a raiz de 54, certo? Raiz de 54 tem aqui nas opções que é a nossa letra B de bola, certo, pessoal? Questão número 13 respondida. Estamos aqui com 43 minutos de revisão, né? Vamos aí para a nossa questão número 14, pessoal. A 14 diz o seguinte, ó, também de 2023. Na eleição de um Grêmio estudantil, os votos foram divididos em apenas 3 categorias: válidos, nulos e em branco. O candidato eleito recebeu 64% dos votos válidos, só dos válidos, certo? Do total de votos, sabes que 8,3 foram nulos, 6,7 foram em branco. Que percentual do total de votos recebeu o candidato eleito? Bom, pessoal, no total a gente tem 100%, né? Vou retirar aqui, ó, menos 8,3%, certo? 8,3%. E vou retirar os votos em branco, que é 6,7%. Então, 6,7%. Quando eu retirar isso aqui, ó, esse 7 eu passo para cá, fica 9 mais 6, 15. Vai 100 menos 15 dá 85%. Esses são os votos válidos, certo? O candidato que ganhou fez 64% dos votos válidos. Então, vou calcular 64%, ó, 64% de
85%. Então, eu vou escrever só 85% e no final a gente coloca o símbolo de porcentagem, certo? Então, a conta que eu tenho que fazer é essa. Bom, pessoal, 64, eu sei que dá para dividir por 4, certo? Eu vou dividir a fração aqui, ó, por 4 em cima e embaixo também eu divido por 4, certo? Então, eu posso dividir por 2 e por 2, mas para adiantar eu vou dividir por 4. 64 dividido por 4 dá 16, né? 100 dividido por 4 dá 25. Então, eu tenho vezes 85. Eu posso até colocar na fração geral assim, ó, e aumentar o traço, certo? Ó, 16, eu vou até puxar mais esse número aqui para o centro. Ó, pronto. Eu tenho 16 vezes 85 dividido por 25. Eu posso até fazer assim, para ficar melhor. Eu estou simplificando para a conta ficar fácil, certo? 85 é 5 vezes 17, né, pessoal? Então, eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 17, certo? Esse 85 é 5 vezes 17. E embaixo, 25 é 5 vezes 5. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil cortar os 5. Beleza? Ó, aqui é meu 25 e esse aqui é os 85. Ó. Só para vocês entenderem melhor, certo? Então, vou cortar 5 com 5 e ficamos com esse problema aqui, ó, 16 vezes 17, certo? Que nesse caso aqui, eu já fiz essa conta, 16 vezes 17 vai dar 272. Embaixo eu só fiquei com 5. Para ficar fácil aqui, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, ó, multiplica por 2 em cima e embaixo. Em cima vai dar 544, embaixo vai dar 10. Quando eu divido por 10, a vírgula anda uma casa para trás, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, igual 54,4, lembrando de colocar o símbolo de porcentagem que eu tinha omitido por enquanto. Então, nossa resposta é 54,4. É lógico que quem quiser fazer 85 vezes 64 e depois dividir por 100, também vai dar certo, certo? Estou simplificando aqui porque às vezes se torna mais fácil nossos problemas. Então, 54,4%, letra D de dado, certo? Vamos para a questão número 15. E a número 15 diz o seguinte: uma moeda com faces cara e coroa e um dado usual com 6 faces numeradas de 1 a 6, ambos honestos, serão lançados simultaneamente. Então, eu vou pegar a moeda e o dado. Preste atenção no que eu falei. Ó. Moeda e o dado. Eu não estou dizendo ou, eu estou dizendo i. Na probabilidade, o i é uma multiplicação, o ou é uma soma. Nesse caso, eu tenho o i. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade de o resultado do lançamento ser coroa e um número par menor do que 6? Pessoal, de ser coroa é 1 sobre 2, porque a moeda tem duas faces, eu quero que seja coroa. E, certo? Lembrando que o i é vezes, um número par menor que 6. O dado, pessoal, tem 6 faces. Número par menor que 6 é 2 números. Quem são esses dois? É o número 2 ou o número 4, certo? Então, nosso problema é resolver isso aqui, ó. 1/2 vezes 2 sobre 6, certo? Isso aqui vai dar 2 sobre 12, ó, porque na multiplicação é o de cima vezes de cima, o de baixo vezes o de baixo. Eu poderia até cortar os dois, né? E agora, divido por 2 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 6 e nosso gabarito é a letra A, certo? 1/6. Encerramos aqui a nossa número 15. Estamos aí com 48 minutos, 49. Vamos para a questão 16, certo? Deixa eu passar aqui. 16. Ó, 16 diz o seguinte. Uma pessoa precisa montar uma senha numérica x, y, z, onde x, y e z são algarismos escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas senhas diferentes podem ser montadas por essa pessoa de modo que x seja menor que y e menor do que z, o y é menor do que z? Bom, pessoal, se x é menor que y e o y é menor que z, esses números são diferentes. Então, eu vou ter 3 números, vou representar por 3 traços,
e eu tenho 5 opções de escolha, certo? Então eu posso pensar assim, eu vou escolher o primeiro número. Eu tenho 5 opções. Quando eu for escolher o segundo, eu só tenho 4, porque como um número é menor do que o outro, eu não posso repetir o número. Então, 4 e depois 3, certo? Porque eu não posso repetir os números já utilizados. Note que eu vou escolher o primeiro e o segundo e o terceiro. Como eu falei antes, o i é uma multiplicação, o o é uma soma. Então, esses números eu multiplico. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Cuidado, que poderia ter 60 para marcar. Porém, o x, o y e o z tem que ficar o x menor, o y depois e o z depois. Então, a ordem importa. Note que eu tenho 6 possibilidades de ordem. X, Y, Z, X, Z, Y, começando com Y, Y, X, Z, depois Y, Z, X, e ainda tem mais duas, ó, começando com Z, ó, Z, X, Y, Z, Y, X, certo? Então, esse resultado aqui eu tenho que dividir por 6, porque essas trocas aqui, eu só quero a ordem que seja x, y, z. Eu quero a primeira ordem. O x é menor que y, depois menor que z, certo? Então, eu tenho que dividir por 6. Mas a gente pode pensar assim, ó, tem 3 objetos diferentes, a ordem está importando, eu divido por 3 fatorial, certo? Lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui ficaria assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Então, é 60 dividido por 6, que é igual a 10, e o nosso gabarito é a letra... Opa, tá a letra B, né? A letra C de casa. Gabarito, letra C, certo? Questão 16 respondida. Vamos aí para a nossa questão número 17, certo? 17 diz o seguinte, ó. Uma reportagem sobre a inflação no Brasil mostrou que os aumentos do preço médio de um produto nos meses de março, abril e maio de 2022 foram de 5%, 10% e 20%, respectivamente. Cada um dos 3 percentuais indicados foi calculado no final de cada respectivo mês e refere-se ao aumento relativo ao preço médio do produto no dia 1 do mês considerado. O aumento percentual acumulado nos meses de março, abril e maio de 2022, relativamente ao preço médio do produto, em 1º de março, que é o primeiro mês, foi de... Pessoal, ele quer o aumento. Cuidado desse tipo de questão. O que é que o pessoal faz? O pessoal faz isso aqui, ó. Aumentou 5, depois aumentou 10, depois aumentou 20. Se eu somar esses aumentos, dá 35%. O pessoal vai e marca a letra C e erra, certo? Como é que eu resolvo esse problema? Para ficar fácil, vamos estipular um valor médio para o nosso produto. Supor que o valor é 100, certo? Vamos pensar assim, ó. Valor igual a 100. Então, eu vou dar esses 3 aumentos a ele, certo? Lembrando que o produto aumenta, vai para 105. Depois, vai aumentar 10% nos 105. Então, aumentar 5%, pessoal, é multiplicar, eu vou botar M aqui, ó, montante após os 3 meses, certo? Eu vou pegar o capital, que é 100, vou multiplicar por 1,05, certo? É aquele 1 mais I que a gente viu em questões anteriores, né? A gente, quando quer aumentar 5%, multiplica por 1,05. Se eu quero aumentar 50%, multiplico por 1,50, certo? Aí, esse é o primeiro mês, só que teve outro aumento. Eu vou pegar esse valor anterior e vou multiplicar por 1,10, certo? 1,10, que é o aumento do segundo mês. Essa aqui é a minha taxa 1, essa aqui é a minha taxa 2, certo? E 1 e 2. Eu não vou botar aí não, porque eu não estou pegando só a taxa, eu estou pegando 1 mais I, certo? Aqui seria assim, ó, 1 mais I1, depois 1 mais I2, depois vai vir 1 mais I3, certo? São taxas variáveis. Então, eu vou multiplicar agora por 1,20, porque quero aumentar 20%. Então, 1,20. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação. Quando eu fizer essa multiplicação, pessoal, eu já fiz aqui, né, para ganhar tempo, vai dar R$ 138,06. Aí, olha o que aumenta. Aumenta 38,6, onde era 100. Se eu quero fazer a porcentagem, eu pego o número que aumentou e divido pelo número que era antes. Então, é 38,6 dividido por 100.
Como o denominador já é 100, a gente escreve com o símbolo de porcentagem, 38,6%. Se eu tivesse pegado 20, aqui é da outra resposta, mas eu transformava o denominador, o gabarito final era o mesmo, certo, pessoal? Então, nosso gabarito aí é a letra E, né? 38,6%, certo? Vamos para a próxima, questão número 18. 18 diz assim, ó, uma loja oferece duas opções de pagamento na compra de uma bicicleta. R$ 200 à vista, lembrando que essa aqui é de 2009, a anterior, deixa eu ver aqui, era de 2023. Ó. Já vou para umas mais antigas, certo? Vamos começar a leitura de novo. Uma loja oferece duas opções de pagamento na compra de uma bicicleta. R$ 200 à vista ou a prazo em duas prestações mensais iguais a R$ 120, sendo a primeira delas paga no ato da compra. Tomando-se a opção de pagamento à vista como referência, a taxa mensal de juros cobrada pela loja na venda a prazo é... Bom, pessoal, o pessoal pensa assim, 200 eu vendi por 240. Aí coloca 40, que é o que subiu, dividido por 200, que dá 20%, letra A. E erra a questão, certo? Por quê? Vamos lá. Vamos pegar o hoje aqui e o futuro eu vou chamar de F, certo? O hoje, a bicicleta custa R$ 200. Mas se eu estou dando 120 hoje, eu estou pagando 120 à vista. Então eu vou ficar devendo R$ 80. Se eu fosse pagar hoje, eu só dava mais 80. E no futuro está sendo me cobrado 120. Então eu tenho que comparar esses dois números. De 80 para 120, está subindo R$ 40. Mas é 40 com base em 80 e não em 200, porque eu já dei R$ 120. Então a conta que eu tenho que fazer é essa. 40 sobre o que eu devo, 80. Corta 0 com 0. Divide por 2 em cima e embaixo, ou por 4, vai dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 50 sobre 100, ó, certo? Basta multiplicar por 50 em cima e embaixo. E 50 sobre 100 é 50% de juros, certo? Letra D de dado, pessoal. Show? Vamos para 19. Questão 19, vamos lá. 2009 também. Ó. Um grupo é formado por 7 pessoas, dentre as quais estão Lúcio e Pedro. De quantas maneiras diferentes é possível escolher 4 pessoas desse grupo de forma que Lúcio e Pedro não façam parte simultaneamente dos 4 selecionados? Bom, pessoal, tem várias maneiras de fazer essa questão, certo? Tem a maneira construtiva, que é fazendo um grupo com o Lúcio sem o Pedro, depois fazendo um grupo com Pedro sem o Lúcio, e depois fazendo um grupo sem Lúcio e sem Pedro, certo? Ou eu faço um grupo qualquer de 4 pessoas e faço o método destrutivo, calculo eles dois estando no grupo e subtraio, certo? Eu vou fazer o método construtivo, fica como exercício para vocês o outro método. O método construtivo é o seguinte, eu pego um grupo de 3 pessoas, de 4 pessoas, aliás, onde Lúcio tá e Pedro não, certo? Vai acontecer essa ocasião, onde o Pedro tá fora, certo? Ou vai ter essa ocasião aqui, ó, que é com Pedro aqui, e vai ter uma que o Pedro e o Lúcio não vão estar, certo? Então, na primeira situação, eu tenho um grupo de 7 pessoas, onde o Lúcio já foi escolhido. Então, fica um grupo de 6. Porém, nesse aqui, o Pedro também não pode participar. Então, eu só tenho 5 opções. Por quê? Eu estou tirando aqui desse grupo Lúcio e Pedro. Eles estão fora, certo? Porque o Lúcio já foi escolhido e o Pedro não pode participar. Então, esses dois aqui estão fora. Então, fica 5 pessoas das 7 disputando 3 vagas. Então, é uma combinação de 5 por 3. Por que é uma combinação e não uma permutação? Vamos lá, nenhum arranjo. Se eu quero um grupo com A, B e C, o grupo C, B e A é o mesmo. Se a ordem não importa, é uma combinação, certo? Nesse caso, no item 2, também é uma combinação de 5, 3 a 3, certo? Porque o Pedro já está lá e eu não posso colocar o Lúcio aqui.
porque eles não podem estar no mesmo grupo, certo? Então, a combinação de 5, 3 a 3. Porém, na última escolha, Pedro e Lúcio também não podem estar, certo? Porém, tem 4 vagas. Então, eu vou escolher entre os 5 pessoas, 4, certo? Uma combinação de 5, 4 a 4. Como é que se resolve combinação? Tem uma fórmula, mas eu prefiro resolver assim. Ó. Em cima, né, o número 3, então eu vou fazer isso. Ó. 5 vezes 4 vezes 3. Observe que eu estou multiplicando 3 números, que é a quantidade que está em cima. E divido por 3 fatorial, que é a quantidade de números que eu estou multiplicando, sempre descendo uma unidade. Vamos entender melhor aqui nesse de baixo. Em cima não é 4? Então, eu vou fazer assim. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ó. 4 números, certo? Aí eu divido por 4 fatorial. Sempre eu tenho que dividir pelo fatorial, que é para desfazer a ordem, que é aquele exemplo que eu fiz do x, y e z, certo? Dos números. E no do meio, a mesma coisa que o de cima. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial, certo? Em cima, pessoal, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, certo? Fatorial, 3 fatorial é assim, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, certo? Então, embaixo vai dar 6, 60 dividido por 6, 10, certo? O mesmo vai dar aqui, 60 dividido por 6, 10, certo? E por fim aqui, pessoal, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, nessa de baixo aqui, embaixo é 24. E em cima, 5 vezes 4 vezes 3, 60 vezes 2, 120. 120 dividido por 4 dá 5. Pessoal, tenho que ter cuidado o ou e o i. Ó, acontece o de cima, ou acontece a situação do de baixo, ou acontece a terceira situação. A primeira, a segunda, a terceira. Então, eu tenho que somar esses números, certo? Eu vou ter que somar. Então, para caber aqui na tela, vou diminuir aqui nossos cálculos e colocar nossa resposta assim, ó. 10 mais 10 mais 5, ou seja, 25 possibilidades, letra E, certo? Letra E, 25 possibilidades. Deixa eu ver o que o tempo. Estamos em 1h02, mas só falta uma questão. Vamos para a nossa última questão, questão número 20, né, pessoal? Questão número 20 é bem interessante. Está dizendo assim: em um grupo de 40 pessoas adultas, a idade média é 30 anos, certo? A idade média dos homens desse grupo, ó, é 36 anos, enquanto a média das idades das mulheres é 26 anos. O número de homens nesse grupo é... Bom, pessoal, vamos fazer a média geral primeiro. A média geral é a soma, eu vou representar por esse símbolo, a soma das idades dos homens, mais a soma das idades das mulheres, dividido pelo número de pessoas, que é 40, certo? Isso aqui a questão disse que é 30. Essa soma dá 30. O 40 passa multiplicando, eu concluo isso aqui, ó. A soma das idades dos homens mais a soma das idades das mulheres é igual a 40 vezes 30, 1.200. Certo? 4 vezes 3, 12, e acrescento os 2 zeros. Eu tenho essa conclusão. Eu sei que homens mais mulheres é igual a 40, certo? Eu posso até escrever o número das mulheres assim, ó. Mulheres é igual a 40 menos homens. Então, onde tiver M, eu posso colocar 40 menos H, certo? Por que eu estou fazendo isso? Ele quer o número de homens. Então, mulheres, para essa situação, não é o que a questão está pedindo. Então, eu vou escrever a média dos homens. Ó. A média dos homens é assim: ó. Somatório dos homens dividido pelo H. H é a quantidade de homens que tem no grupo, certo? Vai ser igual, ó, a 36, certo? Eu vou dizer que essa média é igual a 36. Beleza? Porque justamente é o que está sendo dito aqui. Ó. A idade média dos homens é igual a 36 anos. Show? Aí eu vou pegar agora a idade das mulheres. Ó. As mulheres... a média delas é igual a 26 anos.
Só que esse número que vai ficar aqui embaixo não é M, certo? É 40 menos H, que veio lá da nossa expressão, lá embaixo aqui, ó, certo? M é igual a 40 menos as mulheres. Show? Agora eu vou pegar esses símbolos aqui e trocar na primeira equação. Eu vou trocar nessa aqui, pessoal. Preste atenção, eu vou colocar aqui. Só que antes, vou passar o H multiplicando. Eu posso dizer assim, ó, o somatório, deixa eu pegar aqui a caneta. O somatório dos homens é igual a 36H, porque o H passa multiplicando. Da mesma forma, eu posso deduzir o seguinte, ó, o somatório das mulheres é igual a 26, que está multiplicando 40, menos H, certo? E quem é 40 menos H? Vezes 26. O 26 multiplica o primeiro e multiplica o segundo. Então, vai ficar assim, ó, o somatório das mulheres é igual a 26 vezes 40, né? Pessoal, 26 vezes 4 dá 104 com um zero, né? Então, vai dar 1040, certo? E 26 vezes menos H dá menos 26H, certo? Vou diminuir aqui os cálculos e vamos substituir na primeira fórmula, certo? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar essa primeira fórmula aqui e vou notar ela aqui, ó. Somatório dos homens, 36H, certo? Ó, no lugar do somatório dos homens, 36H. Mais, no lugar do somatório das mulheres, 1040 menos 26H. Então, 1040 menos 26H. Eu não vou nem colocar a fórmula de cima, pessoal. Eu já vou colocar essa aqui direto. Deixa eu pegar aqui, ó, que eu já fiz, já adiantei aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui, ó. Certo? Deixa eu afastar esse quadrado. Deixa eu afastar aqui porque fica melhor. Deixa eu fazer de azul aqui, ó. Vou pegar esse quadrado e substituir aqui, ó. Certo? Onde tem somatório dos homens, eu coloquei 36H, que veio daqui. E onde tem somatório das mulheres, eu coloquei 1040 menos 26H, que veio daqui, certo? Então, isso ele está dizendo que é igual a 1.200. Certo? Ó, igual a 1.200. 36H menos 26H dá 10H. Igual a 1.200 menos 1.040. Certo? Menos 1.040. Vou diminuir aqui os cálculos novamente. Eu quero que caiba tudo aqui na tela, certo? Quero que caiba tudo que dá para caber aqui. Olha, o 10 vai passar dividindo o resultado. 1.200 menos 1.040 dá 160H. O 10 passa dividindo. Corta 0 com 0 e descobrimos que H é igual a 16 dividido por 1, que é igual a 16. Então, nesse grupo tem 16 homens. Se a pergunta fosse mulheres, 40 menos 16, 24 seria a letra A. Então tem que ter cuidado, né? Pode perguntar aí quantas mulheres há nesse grupo. No caso, a resposta seria 24, mas como ele quer o número de homens, 16 é a nossa resposta. Bom, pessoal, aqui a gente encerra a nossa revisão de 20 questões, né? Dia 18 agora é o concurso. Eu espero que todos que assistiram essa revisão se saiam muito bem, certo? Assim que passar a prova, eu vou tentar já resolver logo aqui para colocar as respostas aqui no canal, certo? Então, quem ficou até aqui, gostou, dá aquele like, se inscreva no canal e até a nossa próxima revisão aí. Lembrando que quem quiser ainda revisar algumas questões, no canal tem uma playlist com mais de 800 questões, todas da banca, certo? Começa no ano de 2004, vai para 2005, 2006, eu vou fazendo assim e já estou em 2010. Então, vale a pena dar aquela revisada também pela playlist, certo? Então, pessoal, até mais. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.